Quando pensamos nos apóstolos de Jesus, muitas vezes lembramos das histórias de fé e milagres. Mas por trás desses relatos inspiradores, há uma realidade dura e, por vezes, sombria. Os apóstolos, aqueles homens escolhidos a dedo por Jesus, enfrentaram desafios inimagináveis. Eles não apenas pregaram o Evangelho, mas também viveram e morreram por ele. A vida dos apóstolos foi marcada por uma dedicação que ia além do comum. Desde o momento em que disseram sim ao chamado de Jesus, suas vidas mudaram para sempre. Eles deixaram suas famílias, trabalhos e confortos para seguir um caminho incerto, repleto de perseguições e provações. Cada um enfrentou a ira daqueles que viam a nova fé como uma ameaça. E muitos pagaram o preço máximo por sua devoção. Os apóstolos não apenas difundiram a mensagem de Jesus, mas também enfrentaram o perigo constante de serem presos, torturados e mortos. Suas mortes não foram apenas eventos trágicos, mas também símbolos de sua fé inabalável. Cada história de martírio é um testemunho poderoso do compromisso que tinham com a verdade, que acreditavam e proclamavam. Como Tiago, filho de Zebedeu, um dos primeiros a cair sob a espada, cuja morte marcou o início de uma onda de perseguição brutal. Tiago, filho de Zebedeu, ocupa um lugar especial entre os apóstolos, pois sua morte é uma das poucas registradas diretamente no Novo Testamento. Irmão de João, Tiago foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus, e também foi o primeiro a enfrentar o martírio. O livro de Atos dos Apóstolos nos conta que Tiago foi morto a mando do rei Herodes Agripa I, um governante determinado a acabar com a crescente comunidade cristã. Herodes, neto de Herodes o Grande, era conhecido por sua crueldade e buscava agradar os líderes judeus da época. A execução de Tiago ocorreu por volta do ano 44 d.C., e ele foi decapitado por ordem de Herodes. Essa perseguição feroz não parou por aí. Herodes também prendeu Pedro com a intenção de matá-lo também. A morte de Tiago é um marco na história dos primeiros cristãos e serve como um exemplo de coragem e fé inabalável. Tiago foi o primeiro apóstolo a dar sua vida pela causa de Jesus, abrindo caminho para as histórias de sacrifício e perseverança que viriam a seguir. André, o irmão de Pedro, também enfrentou um destino brutal. A perseguição aos primeiros cristãos começou a ganhar força sob o governo de Herodes Agripa I. Este rei, neto de Herodes, o Grande, estava determinado a suprimir o crescente movimento cristão que ameaçava a ordem estabelecida. Herodes Agripa I, com sua política agressiva, não hesitou em usar de violência para alcançar seus objetivos. Foi ele quem ordenou a execução de Tiago, filho de Zebedeu, e a prisão de Pedro. O reinado de Herodes Agripa I ficou marcado por essa repressão implacável que visava agradar os líderes judeus e consolidar seu poder. A execução de Tiago e a prisão de Pedro não foram atos isolados, mas parte de uma campanha mais ampla para intimidar e desmantelar a jovem comunidade cristã. Esse período de perseguição foi um teste severo para os seguidores de Jesus, que precisaram encontrar força e coragem em meio ao medo e à opressão. Herodes Agripa primeiro usou todo o seu poder para tentar deter o avanço do cristianismo, mas sua violência só serviu para fortalecer a fé dos apóstolos e dos primeiros cristãos. A prisão de Pedro trouxe consigo um milagre surpreendente. A prisão de Pedro sob as ordens de Herodes Agripa I parecia selar seu destino. Após a execução de Tiago, a comunidade cristã estava em alerta máximo, temendo pela vida de Pedro. Trancado em uma cela escura e fria, cercado por guardas armados, parecia não haver escapatória para ele. Mas foi nesse cenário de desespero que um milagre surpreendente aconteceu. Durante a noite, enquanto os cristãos fervorosamente oravam por Pedro, um anjo apareceu em sua cela. A luz que irradiava do anjo encheu a prisão, e as correntes que prendiam Pedro caíram de seus pulsos. O anjo ordenou que Pedro se levantasse rapidamente, vestisse suas roupas e o seguisse. Atônito, Pedro obedeceu, passando pelos guardas adormecidos e pelas pesadas portas da prisão que se abriram sozinhas. Ainda incrédulo, Pedro se viu do lado de fora, livre, andando pelas ruas de Jerusalém. Só então ele percebeu que não era um sonho, mas a intervenção de Deus que o havia libertado. Sem perder tempo, Pedro se dirigiu à casa de Maria,
mãe de João Marcos, onde muitos cristãos estavam reunidos em oração por ele. A alegria e o alívio foram imensos quando viram Pedro são e salvo, testemunho vivo do poder de Deus em ação. Enquanto Pedro escapava milagrosamente, os outros apóstolos enfrentavam seus próprios desafios e destinos sombrios. André, o irmão de Pedro, encontrou seu fim na Grécia. André, irmão de Pedro, foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus e dedicou sua vida a espalhar os ensinamentos de seu mestre. Sua missão o levou à Grécia, onde ele enfrentou um destino brutal. André evangelizou fervorosamente, convertendo muitos, incluindo a esposa do procônsul local. Isso enfureceu o procônsul, que ordenou que André fosse crucificado. Pediu para não ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Ele se considerava indigno de morrer da mesma forma que seu Salvador. Em vez disso, foi amarrado a uma cruz em forma de X, conhecida hoje como a Cruz de Santo André. Essa cruz não apenas prolongou seu sofrimento, mas também se tornou um símbolo de sua humildade e devoção. Durante 2 dias, André permaneceu amarrado à cruz, continuando a pregar aos que passavam até que finalmente sucumbiu. Sua coragem e fé deixaram uma marca profunda nas pessoas, que recordam sua resistência e mensagem até hoje. Enquanto André encontrava seu fim na Grécia, o apóstolo Filipe enfrentava um destino igualmente incerto e confuso. A história da morte de Filipe é cercada de mistérios e controvérsias. Diferente de outros apóstolos, cuja morte tem um relato mais claro, Filipe parece ter várias versões sobre seus últimos momentos. Algumas tradições confundem Filipe, o apóstolo, com Filipe, o evangelista, o que só aumenta a incerteza. Alguns relatos dizem que Filipe foi crucificado. Outros afirmam que ele foi apedrejado. Há histórias que combinam esses métodos, sugerindo que ele foi apedrejado e depois crucificado. Outras tradições afirmam que ele foi enforcado, ou até que morreu de causas naturais, o que é menos comum entre os apóstolos. A tradição mais conhecida, no entanto, sugere que Filipe pregou o evangelho na Ásia Menor e encontrou seu fim na Frígia. Lá, ele teria sido preso e condenado à crucificação e apedrejamento, um destino doloroso e cruel que refletia a brutalidade das perseguições da época. A confusão sobre sua morte mostra como as histórias dos apóstolos, transmitidas ao longo dos séculos, podem se tornar emaranhadas e difíceis de separar. Enquanto a história de Filipe permanece envolta em incertezas, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é lembrado por uma morte terrível e tortuosa. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos apóstolos mais enigmáticos. Após os relatos iniciais dos evangelhos, pouco se sabe sobre ele, tornando sua vida e morte envoltas em mistério. As tradições antigas, porém, oferecem vislumbres do destino trágico que ele encontrou. Dizem que Bartolomeu dedicou sua vida a espalhar a mensagem de Jesus em várias regiões, incluindo a Índia e a Armênia. Sua pregação, porém, encontrou forte resistência, especialmente entre os líderes religiosos locais. As diferentes versões de sua morte são todas igualmente terríveis. Alguns relatos afirmam que ele foi esfolado vivo, um destino horrível que destaca a brutalidade das perseguições que os primeiros cristãos enfrentavam. Outros relatos sugerem que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado ou chicoteado até a morte. Independentemente do método, a morte de Bartolomeu foi marcada por uma extrema crueldade. Seu martírio serve como um lembrete sombrio dos sacrifícios feitos pelos apóstolos para espalhar o cristianismo. Enquanto Bartolomeu sofria uma morte terrível, Tomé enfrentava seus próprios desafios em terras distantes. Tomé, muitas vezes lembrado como o Dúvida, é um apóstolo cuja história vai muito além de sua famosa incredulidade. Após a ressurreição de Jesus, Tomé se dedicou a levar o evangelho a terras distantes, embarcando em missões que o levaram à Síria e à Índia. Na Síria, Tomé foi um fervoroso missionário, estabelecendo comunidades cristãs e enfrentando diversas adversidades. Mas foi na Índia que ele deixou um legado mais duradouro. De acordo com tradições antigas, Tomé viajou até o sul da Índia, onde se tornou uma figura central na conversão de muitos ao cristianismo. Ele é particularmente lembrado na região de Kerala, onde ainda hoje
Existem comunidades cristãs que reivindicam uma linhagem direta de seus ensinamentos. Tomé não apenas pregou o Evangelho, mas também enfrentou grande resistência e hostilidade. A tradição conta que ele foi martirizado, sendo empalado com lanças por aqueles que se opunham à sua mensagem. Sua morte, assim como sua vida, foi um testemunho de sua profunda fé e determinação. Enquanto Tomé enfrentava sua batalha na Índia, outro apóstolo, Simão, o Zelote, estava destinado a encontrar seu próprio fim trágico. Simão, o Zelote, é um dos apóstolos de Jesus cuja história é menos conhecida, mas suas contribuições e dedicação não foram menos importantes. O título Zelote indica seu fervoroso compromisso e paixão por sua fé. Após a morte e ressurreição de Jesus, Simão viajou amplamente para pregar o Evangelho, enfrentando inúmeras adversidades ao longo do caminho. Os relatos sobre a morte de Simão são diversos e muitas vezes conflitantes, refletindo a complexidade de rastrear eventos tão antigos. Algumas tradições afirmam que ele foi crucificado na Pérsia, enquanto outras sugerem que ele foi serrado ao meio, uma prática horrível e brutal. Há também versões que dizem que ele foi queimado vivo ou apedrejado, cada uma dessas histórias destacando a severidade das perseguições que os primeiros cristãos enfrentavam. Apesar das discrepâncias, o que fica claro é que Simão, o Zelote, permaneceu fiel até o fim, enfrentando uma morte cruel por sua devoção a Jesus e sua missão. Seu exemplo de coragem e determinação continua a inspirar os cristãos até hoje. Enquanto refletimos sobre o destino de Simão, outra figura de grande devoção e sacrifício, Judas Tadeu, também enfrentava um fim trágico e violento. Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu ou Lebeu, é lembrado por sua devoção e seu papel como um dos 12 apóstolos. Ele é frequentemente confundido com Judas Iscariotes, o traidor, mas sua história é marcada por fé e coragem. Após a ascensão de Jesus, Judas Tadeu se dedicou a espalhar a mensagem do Evangelho por várias regiões do Império Romano. As tradições antigas nos dizem que ele viajou por lugares como a Mesopotâmia, Síria e Armênia, levando a palavra de Cristo a muitos que nunca tinham ouvido falar dele. Os relatos de seu martírio variam, mas todos concordam na brutalidade de sua morte. Algumas histórias dizem que Judas Tadeu foi morto com golpes de lança, enquanto outras sugerem que ele foi espancado até a morte. Há também versões que afirmam que ele teve sua cabeça cortada com golpes de machado, uma morte violenta que destaca os perigos enfrentados pelos primeiros missionários cristãos. Apesar das diferentes versões, é evidente que Judas Tadeu foi um mártir da fé, dedicando sua vida e enfrentando a morte por causa de sua crença em Jesus. Sua coragem e determinação continuam a inspirar os cristãos em todo o mundo. Enquanto Judas Tadeu enfrentava seu destino, Mateus, o cobrador de impostos que se tornou apóstolo, também estava prestes a enfrentar um fim trágico. Mateus, o ex-cobrador de impostos que atendeu ao chamado de Jesus, tornou-se um dos mais dedicados apóstolos, conhecido por escrever o Evangelho de Mateus. Após a ressurreição de Jesus, Mateus dedicou sua vida a pregar o Evangelho, levando a mensagem de Cristo a terras distantes. De acordo com a tradição, Mateus viajou até a Etiópia, onde se dedicou a evangelizar a população local. Seu trabalho não foi fácil, enfrentando muita resistência e perigos ao longo do caminho. No entanto, ele permaneceu firme em sua missão, alcançando muitos com sua mensagem de fé e esperança. A morte de Mateus também é cercada de controvérsias. A versão mais aceita é que ele foi martirizado na Etiópia, morto por espada, enquanto cumpria seu ministério. Esse sacrifício final reforça a profundidade de seu compromisso e fé, mostrando que ele estava disposto a dar sua vida pela causa do Evangelho. Enquanto Mateus enfrentava seus desafios na Etiópia, Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor, estava em outra parte do mundo, vivendo e pregando sua fé até seu trágico fim. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor, é um dos apóstolos cuja história é repleta de mistérios e confusões. Muitas vezes, ele é confundido com outros personagens bíblicos que compartilham o mesmo nome,
tornando difícil traçar sua trajetória com clareza. De acordo com algumas tradições, Tiago, filho de Alfeu, dedicou-se a pregar o evangelho em regiões como a Síria e o Egito. Seu trabalho missionário o levou a enfrentar muitos desafios, mas ele persistiu, determinado a espalhar a mensagem de Jesus. As histórias sobre sua morte variam bastante. Alguns relatos sugerem que ele foi crucificado no Egito, enquanto outros dizem que ele foi apedrejado ou até mesmo serrado ao meio. Apesar dessas diferenças nos detalhes, o que se sabe com certeza é que Tiago, filho de Alfeu, foi um fervoroso defensor da fé cristã e enfrentou seu fim de forma corajosa. Enquanto isso, Pedro, um dos mais conhecidos apóstolos, estava em Roma, prestes a enfrentar seu próprio destino trágico durante a perseguição aos cristãos. Pedro, talvez o mais reconhecido entre os apóstolos, teve um fim marcado por coragem e devoção. Ele é amplamente lembrado por sua liderança na igreja primitiva e por ser um dos mais próximos a Jesus. Sua trajetória o levou a Roma, onde enfrentou tempos sombrios sob a perseguição do imperador Nero. Segundo a tradição, Pedro foi preso e condenado à morte. Ele foi sentenciado a ser crucificado, uma forma de execução cruel e dolorosa. No entanto, Pedro, em um ato de profunda humildade e respeito, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. E assim aconteceu. Pedro enfrentou sua morte de cabeça para baixo, no que se acredita ter sido o circo de Nero, por volta do ano 68 d.C. A história de Pedro é um poderoso testemunho de fé e sacrifício. Enquanto isso, outro apóstolo, João, enfrentava seus próprios desafios e torturas, mas seu destino tomaria um rumo diferente. João, conhecido como o discípulo amado, teve uma trajetória marcada por adversidades e revelações impressionantes. Diferente de muitos de seus companheiros, João não foi martirizado, mas sua vida foi longe de ser tranquila. Ele enfrentou perseguições severas e torturas, incluindo, segundo a tradição, ter sido jogado em um caldeirão de óleo fervente. Milagrosamente, ele sobreviveu a essa tentativa de execução. Após essa experiência, João foi exilado na ilha de Patmos. Isolado, ele recebeu visões que formariam o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Essas revelações trouxeram mensagens de esperança, julgamento e o fim dos tempos. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado e retornou a Éfeso, onde viveu até uma idade avançada, morrendo de causas naturais. Enquanto João enfrentava seu exílio, Judas Iscariotes, o traidor, encontrava um fim trágico e sombrio. Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata, teve um fim que reflete a profundidade de sua culpa e desespero. Após entregar Jesus aos líderes religiosos, Judas foi consumido pelo remorso. Tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas eles recusaram. Sentindo-se atormentado e sem saída, Judas acabou tirando a própria vida. Os relatos de sua morte variam. Mateus diz que Judas se enforcou, enquanto o livro de Atos descreve um fim ainda mais sombrio. Ele teria caído e seu corpo se despedaçado no chão. Essas descrições sublinham a tragédia de sua traição e o peso de sua culpa. A história de Judas nos leva a pensar sobre Matias, o apóstolo escolhido para substituí-lo entre os 12. Matias, escolhido para ocupar o lugar de Judas entre os 12 apóstolos, teve um papel crucial na continuidade do grupo. A seleção de Matias foi um processo significativo, mostrando a importância da liderança apostólica após a traição de Judas. Pouco se sabe sobre os detalhes de sua vida e ministério, mas as tradições sugerem que ele dedicou-se intensamente à pregação do Evangelho. Os relatos sobre sua morte variam. Algumas tradições afirmam que Matias foi martirizado na Etiópia, enquanto outras sugerem que ele encontrou seu fim na Judéia, possivelmente decapitado por causa de sua fé. Existem também versões que falam de sua morte por crucificação. Cada uma dessas histórias reflete a diversidade de fontes e a dificuldade de separar fatos de lendas na história dos primeiros seguidores de Jesus. A história de Matias nos leva a Paulo,
o apóstolo dos gentios, cuja dedicação ao evangelho também resultou em um fim trágico. Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, teve uma vida marcada por intensas viagens, pregações fervorosas e cartas que moldaram o cristianismo. Ele, que começou como perseguidor dos cristãos, teve uma transformação radical após um encontro com Jesus na estrada para Damasco. A partir daí, dedicou sua vida a espalhar a mensagem cristã por todo o Império Romano. Suas missões o levaram a enfrentar inúmeros perigos, naufrágios, prisões, apedrejamentos e constantes ameaças de morte. Paulo persistiu, fundando comunidades cristãs e escrevendo epístolas que se tornaram parte essencial do Novo Testamento. Sua coragem e determinação inspiraram muitos, mas também atraíram a ira das autoridades. Finalmente, Paulo foi preso em Roma. Sob o imperador Nero, ele foi condenado à morte. Por ser cidadão romano, ele teve o privilégio de ser decapitado, uma morte considerada mais rápida e menos dolorosa do que a crucificação. Mesmo no momento final, Paulo permaneceu firme em sua fé, convencido de que sua missão na terra havia sido cumprida. A história de Paulo nos conduz a refletir sobre o impacto duradouro de seus ensinamentos e sobre os muitos outros que seguiram seus passos, enfrentando desafios e provações em nome da fé. A história dos apóstolos é repleta de desafios, tragédias e triunfos, refletindo a complexidade de seguir um caminho de fé. Mas a história não para por aí. As tradições cristãs que surgiram ao longo dos séculos muitas vezes ampliaram, modificaram ou até mesmo contradisseram os relatos encontrados no texto bíblico. As tradições cristãs foram moldadas por interpretações, ensinamentos de líderes religiosos e as necessidades espirituais das comunidades ao longo do tempo. Por exemplo, a forma como celebramos o Natal e a Páscoa é uma mistura de tradições antigas e influências culturais. Esses eventos, enquanto enraizados nas Escrituras, ganharam novas dimensões com o passar dos anos, refletindo o crescimento e a adaptação da fé cristã. O texto bíblico, por sua vez, é visto como a base sólida e imutável para muitos cristãos. Ele contém os ensinamentos originais e os relatos diretos dos apóstolos e de Jesus. No entanto, a interpretação dessas Escrituras pode variar amplamente, levando a diferentes tradições e práticas dentro do cristianismo. Esse contraste entre tradição e texto sagrado levanta questões importantes sobre como os ensinamentos originais foram preservados, adaptados e, às vezes, distorcidos. É um convite a explorar mais profundamente a origem dessas tradições e a buscar uma compreensão mais clara do que é essencial na fé. As tradições cristãs desempenham um papel crucial na compreensão da história da fé e dos eventos que moldaram o cristianismo ao longo dos séculos. Elas servem como uma ponte entre os relatos antigos e a forma como vivemos e entendemos essa fé hoje. Essas tradições incluem uma vasta gama de práticas e crenças, desde festividades como o Natal e a Páscoa, até rituais e sacramentos que são realizados em várias denominações cristãs. Elas não apenas preservam os ensinamentos e memórias dos primeiros seguidores de Jesus, mas também adaptam esses ensinamentos às culturas e contextos de diferentes épocas e lugares. Por exemplo, a celebração do Natal, que marca o nascimento de Jesus, evoluiu ao longo dos séculos, incorporando elementos de festivais pagãos e tradições locais. O mesmo acontece com a Páscoa, que comemora a ressurreição de Jesus e que tem variações significativas em suas práticas ao redor do mundo. Essas tradições ajudam a manter viva a memória dos eventos bíblicos e a tornar esses eventos relevantes para cada geração. No entanto, é importante lembrar que as tradições podem variar amplamente e às vezes até contradizer os relatos bíblicos originais. Isso levanta questões interessantes sobre a fidelidade histórica e a evolução das práticas religiosas. Estudar essas tradições oferece uma visão rica e complexa de como o cristianismo se desenvolveu e se adaptou ao longo dos tempos. Explorar as tradições cristãs nos permite compreender melhor não apenas a história da religião, mas também a maneira como as comunidades cristãs, ao longo dos séculos, têm vivido e expressado sua fé. Os relatos sobre as mortes dos apóstolos são frequentemente marcados por contradições e confusões.
Essas inconsistências surgem de diferentes fontes e tradições que se desenvolveram ao longo dos séculos. Muitos dos relatos vêm de escritos não canônicos, lendas locais e tradições orais que foram passadas de geração em geração, resultando em versões variadas e, às vezes, conflitantes dos mesmos eventos. Por exemplo, o apóstolo Filipe é uma figura envolta em mistério. Algumas tradições dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo em Hierápolis, enquanto outras sugerem que ele morreu de velhice em uma prisão. As diferentes versões de sua morte mostram como os relatos podem divergir. Outro exemplo é a morte de Judas Tadeu. Alguns relatos afirmam que ele foi martirizado na Pérsia, junto com Simão, o Zelote, enquanto outros sugerem que ele foi morto em Beirute. Essas variações nas histórias dos apóstolos refletem a diversidade de tradições e a falta de fontes históricas contemporâneas para confirmar os detalhes precisos. A morte de Pedro também é um caso notável. A tradição mais conhecida diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, a seu próprio pedido, pois se considerava indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. No entanto, não há registros históricos conclusivos que confirmem essa versão, apenas escritos posteriores e tradições orais. Além disso, a morte de Tomé, que levou o cristianismo à Índia, é envolta em lendas. Enquanto algumas tradições dizem que ele foi martirizado em Milapore, outras sugerem diferentes locais e circunstâncias de sua morte. As discrepâncias entre as versões mostram a complexidade de estabelecer uma narrativa única e precisa para a morte dos apóstolos. Essas contradições e confusões nos relatos não diminuem a importância dos apóstolos na história do cristianismo, mas sim ilustram como a história e a fé se entrelaçam de maneiras complexas e ricas. Cada versão dessas histórias contribui para a compreensão da expansão e do impacto do cristianismo no mundo. A dedicação dos apóstolos à causa do Evangelho é uma história de coragem, fé e sacrifício. Esses homens deixaram suas vidas comuns para seguir um chamado extraordinário, enfrentando desafios imensos ao longo do caminho. Pedro, por exemplo, era um pescador simples antes de se tornar um líder fervoroso da igreja primitiva. Sua determinação em espalhar a mensagem de Jesus o levou a pregar em várias regiões, apesar das perseguições constantes. Mesmo diante da ameaça de morte, ele continuou firme em sua missão, acreditando profundamente na mensagem que carregava. Tiago, irmão de João, foi um dos primeiros a sofrer o martírio. Ele foi morto por ordem de Herodes Agripa I, mas sua morte apenas fortaleceu a fé dos seguidores. A coragem de Tiago inspirou muitos a permanecerem firmes em suas crenças, independentemente do custo. Paulo, inicialmente um perseguidor dos cristãos, teve uma conversão dramática que o transformou em um dos maiores defensores do Evangelho. Ele viajou extensivamente, estabelecendo igrejas e escrevendo cartas que ainda hoje são fundamentais para a fé cristã. Enfrentou prisões, naufrágios e inúmeras tentativas de assassinato, mas nada o desviou de sua missão. Tomé, conhecido por suas dúvidas iniciais, acabou se tornando um missionário dedicado, levando a mensagem de Jesus até a Índia. Sua viagem foi longa e cheia de perigos, mas ele persistiu, determinado a compartilhar a fé com aqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Cada apóstolo, com suas personalidades únicas e diferentes maneiras de enfrentar as adversidades, mostra um compromisso inabalável com a causa do Evangelho. Eles passaram por perseguições, prisões, torturas e até a morte, mas nunca abandonaram a missão que acreditavam ter recebido. A história dos apóstolos é um testemunho poderoso de dedicação e sacrifício. Através de suas vidas e mortes, vemos a profundidade de sua fé e a força de seu compromisso com a mensagem de amor e salvação que Jesus trouxe ao mundo. Refletir sobre o custo do discipulado e o legado dos apóstolos é um convite para mergulhar nas profundezas da fé e do sacrifício. Esses homens deixaram tudo para trás: suas famílias, suas profissões, suas zonas de conforto, para seguir um chamado que transformaria suas vidas e impactaria o mundo para sempre. O custo do discipulado é visível nas histórias de cada apóstolo. Pedro, que negou Jesus 3 vezes antes de sua crucificação, encontrou redenção ao dedicar o resto de sua vida a pregar o Evangelho.
mesmo sob a constante ameaça de perseguição. Ele acabou sendo crucificado de cabeça para baixo em Roma, pois se considerava indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. João, o apóstolo do amor, foi o único a morrer de causas naturais, mas não sem antes sofrer muito. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões que compõem o livro do Apocalipse. Sua vida de serviço e sua sobrevivência às tentativas de martírio são testemunhos de uma fé resiliente e uma missão implacável. Paulo, talvez o mais fervoroso de todos, enfrentou naufrágios, apedrejamentos, prisões e finalmente a decapitação em Roma. Sua conversão dramática e subsequente dedicação à pregação do Evangelho mostram que o custo do discipulado é, muitas vezes, viver em um estado constante de risco e sacrifício, mas também de profunda realização espiritual. O legado dos apóstolos é imenso e multifacetado. Eles não apenas espalharam a mensagem de Jesus por todo o mundo conhecido, mas também estabeleceram as bases da Igreja cristã, com suas cartas e ensinamentos que ainda hoje são lidos e seguidos. Suas vidas são lembradas como exemplos de fé inabalável e dedicação absoluta a uma causa maior do que eles mesmos. O custo do discipulado é alto, mas os apóstolos mostraram que é um preço que vale a pena pagar. Suas histórias nos desafiam a considerar o que estamos dispostos a sacrificar por aquilo em que acreditamos profundamente. O legado que deixaram continua a inspirar gerações de fiéis a seguir seus passos, vivendo uma vida de serviço, sacrifício e amor incondicional. Seguindo o fio da história, vamos explorar como essas narrativas moldaram a fé cristã ao longo dos séculos e continuam a influenciar a espiritualidade contemporânea. Inscreva-se em nosso canal para explorar mais histórias inspiradoras e reflexões profundas sobre a fé e o legado dos apóstolos. Juntos, podemos aprender e crescer em nossa jornada espiritual. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe sempre.